Este é mais um vídeo de preparação para o nosso evento, O Ponto de Mudança. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui eu vou transmitir para você alguns aspectos que podem te ajudar no entendimento mais aprofundado de qual é o núcleo, qual é a direção da nossa proposta. O evento Ponto de Mudança é uma imersão terapêutica de 2 dias, onde você vai viver junto comigo uma trajetória para descobrir dentro de você o verdadeiro ponto de mudança. Você sabia disso? Existe uma determinada instância interior, existe uma localidade que precisa ser atingida para que transformações verdadeiras possam acontecer na nossa vida. Já existe bastante conhecimento acumulado a respeito disso, mas infelizmente esse é um conhecimento ainda muito pouco difundido. E tem um detalhe que apenas o conhecimento disso não vai ser suficiente para gerar as transformações que você deseja. Você precisa aprender o tipo de dinâmica interior que você tem que ativar para que seja possível realmente se conectar com este lugar dentro de você. Eu considero isso extremamente importante, porque todos nós temos algum aspecto que a gente deseja mudar, transformar, evoluir, progredir na nossa vida. E provavelmente, se você tem algum nível de contato com os meus conteúdos, você já deve ser uma pessoa que, em algum grau, já busca autoconhecimento, autotransformação, terapia, espiritualidade. Mas acontece que ainda se fala muito pouco sobre esse caminho, né? O que realmente precisa acontecer dentro de nós para que uma transformação efetiva aconteça. Porque senão o que acontece é que a gente dá mais voltas em círculo do que seria necessário antes de transformar alguma questão. Esse caminho não é uma pílula mágica, a transformação é um processo, e é um processo bastante profundo. Agora, alguns discernimentos e algumas práticas podem ser muito decisivas para que a gente consiga ir mais no núcleo deste potencial de transformação. Realmente existe um lugar, algo como um ponto de mudança dentro de nós. E ninguém nos ensinou a acessá-lo, a encontrá-lo. E existe metodologia terapêutica bastante aprofundada sobre isso. E o mais incrível é que essa metodologia dialoga muito profundamente com conhecimentos milenares da humanidade. Eu me especializei justamente nessa interface na minha profissão como psicólogo e terapeuta, de realmente unir o melhor desses dois mundos. E a única coisa que você precisa entender para o nosso evento é que ali você vai receber um campo de interação muito vivo, com conhecimentos muito pontuais e com práticas muito receptivas. E através desse caminho, a ideia é que você se nutra de uma atmosfera favorável para que você encontre esse ponto de mudança e de transformação. Então, quanto à sua preparação, só relaxa, só entra no fluxo dos nossos conteúdos, das nossas interações. O que realmente vai fazer diferença não é o esforço que você vai fazer ao longo dessa preparação, não é o quanto você vai ficar pensando na sua vida, é o quanto você se permite ir aterrissando na sua vida, nas suas sensações mais presentes, mais cotidianas mesmo. E o quanto você puder abrir teu coração, né? Realmente se despir dos conhecimentos já adquiridos, já acumulados, para poder entrar nessa atmosfera e nesse campo e no convite que vai estar pressuposto durante o nosso evento, que vai ser uma imersão prática e aprofundada. Eu realmente fico muito feliz e muito contemplado de te receber, porque esses eventos gratuitos são um momento que me permitem também escolher, selecionar e entrar num tipo de conexão com o meu fazer, com o meu trabalho, que me ajuda a expandir também o horizonte de linguagem para me fazer entender. E isso vai se retroalimentando também em reflexões e potencialidades que vão reverberando em diferentes instâncias do meu trabalho, da minha vida pessoal. E como eu desejo de coração que o evento seja para você um ponto de sintonia, e eu quero realmente ir direto ao ponto, essa é uma das principais características do que eu estou formatando para a gente vivenciar juntos. Eu não quero chegar lá no dia e falar assim, então deixa eu falar sobre mim, né? Daí a gente começa a fazer aquela exposição. Minha formação tal, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa. Sinto que para esse evento realmente isso ia quebrar um pouco o clima. Eu realmente quero que você se sinta chegando num lugar para poder você olhar mais de frente para a sua própria experiência com as diretrizes corretas que eu vou te passar, para te ajudar nesse aprofundamento. Mas eu sei também que tem gente nova chegando para esse evento, gente se ressintonizando com o meu trabalho depois de alguns anos de trajetória,
E mesmo o pessoal que acompanha há mais tempo gosta de saber mais ou menos da inspiração e do movimento que está envolvido nisso, né, que a gente está desenvolvendo. Eu entendo a importância disso. E é importante que você se sinta num espaço seguro e embasado. Essa trajetória, tem uma breve apresentação. É que meu nome é Renato, eu sou psicólogo de formação, tive a oportunidade de fazer uma renomada universidade de psicologia. Fui muito feliz nessa experiência universitária em termos de conhecimento adquirido, em nível de experiência também com relação à minha vida. Mas aconteceu um pequeno porém na minha trajetória, porque ao estar me formando em psicologia, eu me sentia naquele momento da minha vida, próximo à minha formação, com muito conhecimento acumulado, mas com muita pouca vivência prática de aprofundamento na minha própria vida. E o que eu estava vivendo naquela época era uma profunda crise existencial. Eu não sabia disso, eu não sabia nem que isso tinha nome. Mas aquilo que eu tinha aprendido, por mais encantador que fosse, eu gostava daquele estudo, não estava parecendo me trazer exatamente o tipo de resposta que eu buscava para a minha vida e para a vida das pessoas que, porventura, profissionalmente, eu iria me sintonizar. Eu não sabia formatar muito bem essa experiência, né? Hoje eu consigo olhar com estes olhos que eu estou te descrevendo. Eu simplesmente estava em crise naquele momento. E eu ouvi algo na faculdade que me marcou realmente muito profundamente. Eu não percebia, eu não estava tão sensível quando eu ouvi, mas depois eu também percebi que ali eu tive uma pedra angular que mudou realmente a minha rota e meu caminho. Naquela época, gente, a internet estava nos primórdios, né, desse todo esse movimento. Fazem agora 11 anos que eu me formei. Antes ainda, num ano pregresso da faculdade, eu ouvi pela primeira vez de uma professora um dado realmente alarmante. Havia saído uma pesquisa que defendia que até 2020 a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo. Naquela época a gente não se falava tanto de saúde mental como se fala hoje. Nós que éramos estudantes de psicologia de uma faculdade conceituada estávamos ouvindo aquilo pela primeira vez. Uma pesquisa muito recente que tinha feito esse levantamento. E algo ali me chamou muita atenção, me tocou muito profundamente, porque por mais que a gente tivesse progredido muito nos últimos séculos, né, com relação ao conhecimento psicológico, a psicologia não parecia ter uma resposta realmente direta e frontal a uma questão tão alarmante, né? Grande parte da humanidade tende a sofrer de uma doença extremamente incapacitante, muito ligada à nossa perda de conexão com o sentido da vida. Então, de alguma forma que eu não sabia explicar ainda na época, aquilo foi uma profunda provocação para mim, em termos de pensar e finalmente entender ali que havia algo muito errado na nossa forma de pensar e conceber o que era a vida, o que era a realidade humana nessa vida. Para que boa parte da humanidade pudesse adoecer de falta de sentido de vida. E isso abriu meus horizontes em termos de exploração de conhecimentos, porque eu era realmente assim muito racional e muito fechado, né? Isso deu um start na minha vida numa busca existencial mais profunda em tradições e conhecimentos milenares, em experiências dentro do xamanismo e de outras formas de vivência de cura e de transformação que foram profundamente transformadoras na minha própria vida, mas que também me deram uma oportunidade profissional que eu realmente considero assim inigualável, né? Porque eu descobri ali caminhos e direções internas no nosso processo de transformação que eu jamais poderia ter explorado como psicólogo, não na profundidade que eu tive a opção de explorar naquela altura. Porque ali eu conheci o que era realmente me sentar ao lado de uma pessoa por 5 horas, 6 horas, 7 horas, dentro de uma proposta de realmente favorecer um processo de transformação profundo, compreendendo cada mecanismo que surgia nesse nível de aprofundamento de questão de vida e existencial. E eu vi, diante dos meus olhos, muitas transformações verdadeiras, muito profundas e surpreendentes. Seriam surpreendentes porque a psicologia advogava com relação a alguns processos. E quando eu retomei, dois ou 3 anos depois, né, minha carreira como psicólogo clínico, eu voltei a atender pessoas, não demorou para as pessoas começarem a mencionar que elas não sabiam explicar, mas percebiam que o meu trabalho tinha uma característica muito diferente. E era curioso, porque eu realmente seguia metodologias terapêuticas convencionais da psicologia. Mas toda aquela experiência havia despertado uma certa sensibilidade que me possibilitava ser muito frontal com relação a algumas direções e movimentos de transformação. E isso me levou a um caminho que fui discernindo e didatizando, né, ao longo do tempo. Que dentro dessa experiência eu fui concebendo e interagindo com métodos também considerados inovadores dentro desse campo. Eu, por exemplo, me especializei em aplicar jogos terapêuticos. Isso mesmo, um jogo de tabuleiro que você pega e joga o jogo da sua própria vida e com isso você vai se curando e se trabalhando terapeuticamente também. E essas experiências eram bastante profundas, porque ali eu conseguia juntar justamente diferentes bases de conhecimento de processos de cura, transformação, de mudança.
Então, eu formatei ao longo desses anos de experiência algumas metodologias de experiências de encontro terapêuticos de alto impacto. São propostas onde a ideia é que todo o seu encontro com o seu terapeuta seja de fato uma vivência, uma imersão interior. Só que, em paralelo a isso, eu tinha minha vida de psicólogo clínico, atendendo pessoas regularmente, todas as semanas, dentro de um processo de amadurecimento emocional mais contínuo. Um pouco diferente em termos de proposta, mas também bastante efetivo e profundo. Até que eu tive uma oportunidade também muito incrível, né? Algumas pessoas começaram a me solicitar que eu ensinasse elas a aplicar o método de trabalho que eu utilizava, porque depois de conhecer as experiências, viram a profundidade que isso tinha. Nessa época eu já estava institucionalizado com o nosso instituto, que na época chamava Psicologia e Espiritualidade, e hoje está sendo remodelado para o Instituto Sou Vida. E aí eu tive realmente a grande oportunidade, porque foi como tirar os meus olhos e começar a olhar para aquilo que fazia com que eu agisse de determinadas formas nos meus atendimentos, nas minhas concepções de projetos e iniciativas profissionais. E toda essa história se arremata no nosso evento, né? Que realmente, depois de didatizar o meu próprio método de trabalho nessas sessões terapêuticas de alto impacto, que eram vivências psicoespirituais, psicoexistenciais de alto impacto de transformação emocional, eu separei algumas frases, alguns preceitos de atendimento, eu tinha um método bem elaborado, e aí eu tive uma feliz e inesperada surpresa, né? Eu fui me sintonizar com o método psicológico profundo, um método da psicologia científica que eu não conhecia e nunca tinha ouvido falar na minha faculdade, chamado focalização. E para minha grande surpresa, já com o meu trabalho bem lapidado por um caminho bastante alternativo, eu descobri nessa teoria exatamente bases e preceitos muito similares àquilo que eu havia descoberto de uma forma muito experiencial, realmente me dispondo a ajudar pessoas com a base de conhecimento que eu tinha, unindo esses dois universos. Foi, gente, realmente um encontro maravilhoso, porque algumas frases que eu tinha separado como os meus preceitos de atendimento foram frases exatamente idênticas a que esse autor da psicologia havia discernido com base nas suas pesquisas profundas sobre o que realmente gera mudança, o que precisa acontecer dentro de um caminho terapêutico e existencial para que a transformação se torne disponível. E existe uma linha da psicologia totalmente focada nisso, no destrinchar e no explicar e no vivenciar dessa mecânica interior de transformação e de mudança. E esse foi um dos últimos gratos bons encontros que a vida me trouxe, né? A possibilidade de juntar o meu caminho, a minha experiência de atendimento, de estudo, de aprofundamento existencial e terapêutico com uma teoria que parte dos mesmos preceitos, mas que já existe há mais de 40 anos, né? Então, que também tem uma base, uma estrutura bastante sólida. O que possibilitou no meu trabalho que eu ainda ganhasse mais direção e mais clareza. E esses dois universos que sempre foram um pouco diferentes no meu trabalho, né? As psicoterapias regulares que eu atendia como psicólogo e as vivências terapêuticas de alto impacto emocional, desde então começaram a se aproximar, né? Onde as sessões também terapêuticas regulares começaram a ganhar mais impacto e efetividade, já que agora eu já tinha toda uma didática mais profunda para me localizar de forma ainda mais assertiva dentro desse processo. E os meus métodos e as minhas vivências também ganharam uma robustez metodológica que possibilita que a gente tenha mais estrutura para percorrer de forma mais direta esses caminhos. E é um caminho em construção, não é um milagre, não é uma pílula mágica, como eu sempre gosto de dizer. Mas em uma sessão terapêutica de alto impacto, a gente elimina o que é superficial, a gente sai desses enredos, dessas histórias que a gente nos conta na nossa cabeça sobre a nossa vida, a nossa realidade sobre a gente, e a gente utiliza métodos que te ajudam a ir mais direto ao ponto de contato com aquilo que está chamando atenção, que precisa ser cuidado e transformado. E o seu corpo, ele dá sinais sobre isso. E eu sei te ensinar a perceber estes sinais. Então, o aprofundamento que a gente vai fazer tem esta base existencial profunda, com esta base metodológica e científica também aprofundada, que vai ser traduzida nesse evento para você para uma vivência terapêutica de alto impacto, online, gratuito, uma primeira experiência de exposição e de contato com esse método que pode ser profundamente transformadora. Muitos dos atendimentos que eu fiz na vida foram um único encontro com as pessoas. Ainda não é todo mundo que conhece, mas existem modelos terapêuticos inovadores, diferentes, focados em alguns aspectos específicos, onde a gente pode trabalhar de uma forma breve e pontual, com um nível de aprofundamento bastante assertivo também.
Isso, gente, não é um contrassenso com relação a nenhum caminho. O que você vai aprender, vivenciar e discernir nessa vivência pode te ajudar a ter mais profundidade num outro modelo terapêutico depois, porque você só vai aprender a mecânica daquilo que é mais bem localizado para que você não percorra desvios na sua rota de autotransformação. E você pode usar esse discernimento para estabelecer uma relação mais proveitosa com diferentes universos de transformação, para diferentes relações da sua vida, para sua forma de se relacionar com a vida. De fato, tudo isso é mais do que um método. É um caminho profundamente embasado, com muita aplicabilidade, para reformular a nossa forma de se relacionar com a vida que há aqui dentro e com a vida que existe de uma forma mais ampla e com a qual nós estamos conectados. Então, esse é o nosso evento, ou melhor, esse é o histórico que originou o nosso evento. Ele foi uma concepção desse último elo, né, que estava faltando com relação à base e à constituição desse trabalho, que já vem trazendo frutos interessantíssimos que eu vou poder te apresentar melhor assim que a gente iniciar a nossa jornada. E a gente vai seguir, né? A interação e o nosso grupo é um grupo onde eu vou seguir alimentando você de oportunidades, convites e interações também para esse aprofundamento. Queria te fazer um pedido também, não sou de ficar estendendo muito esses pedidos, porque eu acho que as coisas têm que vir de uma disponibilidade verdadeira e interna. Mas se você quer ir aprofundando e sintonizando cada vez mais, não deixa de seguir a página do Instagram, porque em cada rede social eu alimento um tipo, né, de visão sobre o mesmo processo. Tudo que eu dialogo é sobre isso nas minhas divulgações, seja no nosso grupo do WhatsApp, que tem um grau de aprofundamento, aqui no YouTube outro, no Instagram outro, mas assim você consegue ir se nutrindo de um ecossistema, pois é isso que é o nosso Instituto Solvita, um ecossistema terapêutico, de discernimento, de caminho de relação com a vida, que é produtivo e produtor de mudança. Então não deixe de curtir o vídeo aqui, se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, lembrando, o link está aqui abaixo. E eu queria te agradecer mais uma vez essa oportunidade, porque realmente a gente cresce muito estando em relação, ainda mais numa relação onde a gente está disposto a se abrir, a interagir, a se conhecer e a discernir profundamente uma realidade que faça sentido para nós. E conte com a minha ajuda dentro daquilo que está ao meu alcance, para a gente fazer um bom movimento dentro do nosso ponto de mudança, para esse seu atual momento de vida. Um grande abraço para você e nos vemos em breve. Já está chegando. Um grande abraço.